Conta um pouquinho para mim, Maurício, como que foi nessa época do mestrado? Então, é interessante. Deixa eu tentar compartilhar com vocês um pouquinho dessa história e o que virou isso tudo depois, né? Quando a gente se conheceu, eu estava entrando na turminha do Demo, né? Eu tinha acabado de voltar de uma residência na Universidade da Califórnia, né, na área de dor orofacial e disfunção, né? Que tinha sido uma experiência muito bacana, muito produtiva, né? Eu queria ter ficado lá, não deixei. Tive que voltar. E aí, quando você volta, você fica meio numa deprê, né? Pô, era um sonho que eu tinha de ficar um tempo nos Estados Unidos estudando e tal. E a ortodontia fazia muito tempo, e eu estava na área de dor, né, de TTM, então, assim, não era de ortodontia. Por mais que eu tivesse contato com o pessoal lá do departamento, o Dr. Patrick Tully, etc., na época, mas não era meu dia a dia. Então, naquela época, eu fiz especialização na Federal em 94. Era outra ortodontia, totalmente diferente do que é hoje. É muito mais dependente de habilidade manual, né, baseada em princípios bem ortodoxos, né, regras mais arbitrárias, né, normas mais dogmáticas. Né, então, a gente estava numa ortodontia muito mais assim, clássica naquela época. E aí eu fui para a Califórnia, depois voltei e não tinha acontecido nada muito assim de novidade na ortodontia nos últimos anos, né? E apareceu os autoligados, o Demo, e aquilo deu uma mexida com o mercado, né? Deu uma animada, novas possibilidades, né? Depois veio toda uma questão aí também de um freio de arrumação aí, né? Tanto pelo excesso de marketing como pelo excesso de otimismo em relação ao que os autoligados podem fazer. Mas foi muito bacana, eu continuo usando até hoje, né, com algumas restrições aí, mas foi uma bela curva de aprendizado. E aí eu entrei na USP, no departamento de ortodontia, e foi um divisor de águas para mim. Né? Eu tive a sorte de ter sido orientado pelo professor José Rino, né, que é um gênio lá dessa abordagem mais médica, vamos chamar assim, da ortodontia, com uma ênfase em uma avaliação mais sistêmica do indivíduo. Então, né, o que isso significa? Muitas vezes, indicar para o paciente uma cirurgia ortognática. Então, ele tem uma clínica de cirurgia ortognática lá na USP. Né, isso implica numa avaliação mais, né, geral aí, de face, enfim. E aí ele estava começando a aparecer tomografia computadorizada, e ele queria desenvolver algum trabalho de cefalometria 3D. Tá? Não tinha Conibin ainda naquela época, já existia, mas no Brasil tinha dois tomógrafos só, estava chegando. E a gente foi no departamento de estomatologia lá da USP e vamos pedir ajuda para o Dr. Marcelo Cavalcante, que é uma referência no mundo todo na área de pesquisa, né? Tem o Lab 3D, que é o centro de pesquisa de imagens 3D que mais produz no mundo hoje, eu acho, né? Produção científica mais relevante em todas as especialidades, e eu fiz a minha dissertação lá, usando uma amostra de crânios da Escola Paulista de Medicina, da Unifesp, usando um tomógrafo da Faculdade de Medicina da USP, lá um tomógrafo médico, um Toshiba, lá do INCOR, e usando na época um software caríssimo, né, chamado Vitria, para comparar a teleradiografia obtida em crânio seco, norma lateral e frontal, com as mesmas medidas obtidas na aquisição volumétrica da toma, usando esse software para fazer as medidas tridimensionais. E aquilo ali abriu para mim um novo mundo, né? A primeira vez que você vê esse tipo de coisa, você fica encantado. A gente que está acostumado a ver e fazer diagnóstico em imagem bidimensional, né? Radiografia, panorâmica, etc., que são muito úteis, etc., mas elas são limitadas, né? Você só consegue fazer aqui e tudo entra e fica sobreposto. Né? Todas as estruturas internas ficam sobrepostas, tem uma magnificação que distorce a imagem, enfim, toda aquela história. Então estava se abrindo um novo universo ali de começar a avaliar o paciente, a anatomia real do paciente. Né? E esse termo True Anatomy é muito usado hoje no mundo inteiro, nos artigos,
para designar essa possibilidade de ver a anatomia real do indivíduo, sem distorção, né, numa proporção 1 para 1, fazer segmentações, isolar partes, e isso aí era só o começo, né? E aí o que aconteceu paralelo à tomografia, que aí apareceu o Conibin, para gente com uma dose de radiação muito mais baixa, né, um preço mais acessível, as clínicas de radiologia começaram a usar, e aí vieram duas coisas que eu acho que são fundamentais. Uma é o desenvolvimento dos softwares, que passaram a manipular essas imagens. Uma coisa é você fazer aquisição, visualizar, né, reformatar essas imagens, renderizar aquele volume, visualizar lá tecido, vias respiratórias, ATM, a morfologia dentoalveolar, etc. E outra é você segmentar os dentes e mexer com os dentes, segmentar o osso, mexer com o osso. E a partir daí, inclusive, produzir ou customizar algum aparelho, algum dispositivo terapêutico, um guia cirúrgico, um alinhador. Então, de um lado, o desenvolvimento de software, e de outro, também o aparecimento de novos equipamentos, de novos hardwares, né? Por exemplo, o scanner intraoral, scanner de face. E aí a gente começou a juntar tudo, né? E a sobrepor esses vários tipos de formatos de arquivo, o DICOM com STL, com OBJ, com PLY, né? Com outros formatos aí, outros que ainda vão aparecer certamente, para criar, então, um paciente virtual. E esse paciente, então, a gente analisa, faz aquela lista de problemas, né, que no nosso processo de diagnóstico é assim que eu trabalho, a gente faz, o pessoal gosta de chamar nos artigos de problem list, junta com o que o paciente reclama, né, qual é a queixa principal, junta com a nossa experiência, com o que tem de evidência científica, com os recursos terapêuticos que a gente tem à disposição, e a gente vai ter que fazer o que eu acho que é mais importante, que é a decisão terapêutica. O que fazer, indicar se é cirúrgico, se não é cirúrgico, se tem extração, se não tem extração, se é um caso que precisa de aparelho fixo, se é um caso que dá para tratar com alinhador, se precisa de algum recurso adicional, como, né, hoje a gente sabe que os mini parafusos, né, revolucionaram a ortodontia. Você e o Fábio estão de parabéns aí pelo belíssimo trabalho que vocês estão fazendo. Não só de desenvolver as coisas, né, eu entrei agora no canal de vocês, aí, no canal de TV do Instagram, no IGTV de vocês, né, o perfil acho que é relativamente novo, mas tem muita coisa legal ali. Eu recomendo a todo mundo que estiver vendo assistir os vídeos, né, porque vocês também fazem parte dessa história de desenvolvimento tecnológico na ortodontia. Nada, né, o parafuso nada mais é do que isso também, e como a gente aplica. E aí vem uma outra parceria nossa, né, com o Shang, lá em Taiwan, alguém que nós temos uma admiração profunda, uma relação de amizade muito bacana aí. Então, essas coisas vão convergindo. Por exemplo, hoje a gente planeja a colocação, né, dos mini parafusos em tamanho real, né, em 3D, no buccal shelf, na lista infracigomática. Quando a gente quiser, pode criar um guia para usar aquilo. Então, assim, a ortodontia está indo para um nível muito legal, assim, se a gente souber usar isso, se a gente souber entender para que servem essas tecnologias e usar da forma correta, né? Então, isso de fato mudou a minha carreira, né? E daí eu não parei mais. A gente escreveu um livro sobre o tema, junto com o Leandro Velasco, de São Paulo, que é cirurgião dentista, médico, né, e cirurgião maxilo. Acabei me tornando o diretor clínico do sistema Clietec, né, uma parceria que a gente tem com o pessoal da Ditec, com o Alexandre, com o Eduardo, né, de altíssimo nível. É um pessoal, né, muito, assim, global. Eles são conectados com o que tem de mais avançado no mundo todo aí. Eu tenho certeza que a Ditec é muito mais conhecida fora do Brasil do que dentro do Brasil, apesar de ser bem conhecida aqui, né? Bem conhecida, sim. Mas eles exportam para 40 países, né? Então, assim, esse trabalho desse braço digital, de ortodontia digital, né, que é o Clietec, né, que não é só alinhador, né, a gente acha que o futuro da ortodontia são tratamentos híbridos, né? Todos os casos vão terminar com alinhador, eventualmente, ou com o que tiver de melhor no lugar do alinhador, mas nem todos vão começar com alinhador. Em muitos casos, uma grande parte dos casos, ainda vai precisar de algum tipo de abordagem aí com algum dispositivo fixo, enfim, né? Então, mas as coisas não param. O desenvolvimento tecnológico,
ele segue o princípio da singularidade tecnológica, né? É a lei de Moore. O chip do computador muda a sua capacidade a cada... Sim. Muda não. Duplica a sua capacidade a cada um ano e meio. Então, é vertical essa curva aí de desenvolvimento, né? E aí, claro que surgem oportunidades, e são oportunidades da gente, né, tanto comerciais como de linha de trabalho, de pesquisa, são parcerias valiosíssimas que a gente tem com uma empresa na Califórnia, que é a Anatomage, que desenvolve um programa chamado Envio, né, que faz essa parte de pós-processamento de DICO, e uma empresa na Itália chamada AGE, né, Solutions, do qual você é cliente, e a gente, né, tem aí o privilégio de estar vendo eles participarem aí da nossa... Sim. Né, da nossa live aí, o André, o Giuseppe, que é um pessoal também muito, assim, genial, né? Eles desenvolvem um software chamado Maestro, né? Maestro 3D, que eu acho que é uma das ferramentas mais promissoras dentro desse universo de ortodontia digital, né? Esse tipo de software, esse tipo de solução vai ser muito importante para a gente. Já é importante, né? Você já está usando bastante, mas vai ser mais ainda no futuro, com algumas novidades que a gente está sugerindo e que eles estão abertos a desenvolver, a aprimorar. Então tem tudo para a coisa decolar forte aí, né? Sim. Então é isso mudou minha cabeça, né? Estou fazendo um depoimento, falei pra caramba aqui, mas assim, só para quem estiver assistindo e quem for assistir depois, ter uma ideia. Sim, para saber, lógico, tem que saber. Né? De um profissional que saiu do mundo analógico e foi para o mundo digital aí e mudou a carreira. Ô Maurício, mas hoje, por exemplo, como a gente estava conversando há um tempinho, eu hoje estou começando a fazer toda essa parte de fluxo digital. Então, na verdade, hoje a gente já consegue fazer desde a tomada da primeira imagem até fazer, por exemplo, no caso dos alinhadores, consegue fazer tudo, consegue fazer a tomada da imagem, consegue fazer a parte todo o planejamento, por exemplo, no Maestro, que é o que eu tenho utilizado, que você que me indicou ainda e tenho gostado. Depois disso, a gente tem feito toda a parte de impressão, feito os alinhadores. E hoje, como que você tem feito isso aí? Você mesmo tem feito tudo? Como que é o seu processo hoje desse fluxo digital? Por exemplo, o fluxo digital que eu tenho hoje aqui na Europa, em Portugal, de fazer a tomada da imagem. A gente tem dois tipos de tomada da imagem aqui. Pode ser ou pelo escaneamento mesmo do paciente, ou pelo scanner do modelo. Nós temos os dois. Eu tenho até, no início eu falei contigo, falei assim, eu estou fazendo pelo scanner do modelo e está resultando. Então eu tenho um sucesso hoje de fazer todos os scanners de modelo, depois do scanner de modelo, jogo no software, faço a manipulação, da manipulação, põe numa impressora 3D. Inclusive hoje a gente está fazendo com uma outro tipo de impressora, um pouco diferente, uma impressora um pouco mais financeiramente acessível, não impressoras com valores exorbitantes, e depois eu mesmo faço as placas. Então o nosso fluxo hoje, ele está todo digital. Como que você tem feito aí? É da mesma forma? Eu estou acompanhando aí o teu desenvolvimento, você está trabalhando em altíssimo nível aí, e você é um exemplo exatamente do que eu estou falando, de como essa curva pode ser rápida, né? Se você tiver acesso às tecnologias, se você não tiver preguiça de estudar um pouquinho, de trabalhar, de testar, né? Às vezes tem que errar um pouquinho, né? As coisas não são tão simples assim, você sabe disso. Né? Não é uma coisa muito... primeiro, não é muito barato, apesar de já estar ficando mais acessível. Segundo, não é uma coisa muito limpa, né? É tudo bagunça. Você tem que ter uma estrutura no consultório, uma logística para poder fazer isso acontecer. E eu vou te falar o que eu penso disso, né? Mas só um comentário antes que você falou do scanner de bancada, né? O desktop scanner. O AGE, por exemplo, tem um scanner excelente de desktop. E eu acho até que ele é melhor que o jornal. Tá? O resultado final é mais acurado, mais preciso, só que ele reproduz o erro da moldagem. Da moldagem, né? E do gesso, mas assim, o que ele copia melhor do que o scanner nitronal. Até pela, né? Mas assim,
Então, o que eu tenho falado dos meus cursos e me uso como exemplo, né? Olha que dá para ver meu consultório aqui, ó. Estão vendo meu consultório? Meu consultório, eu sou, apesar de ser conhecido lá na USP como Mauricião 3D, eu sou um ortodontista raiz, né? Eu atendo meus pacientes, eu trabalho com uma cadeira. E, então, na minha situação, e eu acho que uma grande parte ainda dos profissionais, apesar de eu achar que a gente é um bicho em extinção, uma boa parte dos profissionais ainda está nessa condição, né, de atender os seus pacientes, de ter uma estrutura pequena, enxuta, né, que traz algumas desvantagens, mas também traz algumas vantagens. Então, para mim, não assim, nesse momento, né, até porque eu tenho acompanhado todo esse processo de desenvolvimento, né, tenho ido nas IDS, né, nas feiras nas International Dental Show em Colônia, nas feiras de Colônia, lá onde são lançados todos os novos equipamentos, né, na odontologia. E tenho essa parceria com a Anatomagem, né, então eu sempre estou no Vale do Silício, estou com o pessoal da GE na Itália, né, a gente está sempre em congresso, tudo está acompanhando. Então não me parece fazer muito sentido eu investir aí 200, 300 mil reais para montar uma estrutura dentro do meu consultório para o volume de pacientes que eu tenho. Né? Eu me divido entre a parte clínica aqui, né, e com esses business paralelos de distribuição de software, de palestra, de cursos, como consultor da Adtech, de outras empresas também, enfim. Então, assim, não faz sentido para mim investir e ter tudo isso aqui dentro do meu consultório. Eu estava acabando de falar agora com um colega radiologista, né, não sei se ele ficou até de entrar aí, o Dr. Fabiano, de Goiânia, que nunca foi tão importante as clínicas de radiologia, os serviços de diagnóstico por imagem, na odontologia, se aproximarem da gente, da ortodontia. Tá? Porque você está numa estrutura maior, né, você tem mais recurso aí, você tem mais mão de obra, você tem, enfim, mais demanda, etc. Então, para você faz sentido ter tudo aí. Tá? Então, o que você tem... Minha secretária não desligou o compressor. Vocês estão escutando o compressor? Não, dá para escutar. Então você... Não? Não. Você tem aí o quê? Uma redução do preço final do alinhador. Você tem condição de entregar o alinhador no mesmo dia, se você quiser. Isso é uma vantagem. Né? Então, às vezes, eu não consigo fazer isso. Mas, para mim, a estrutura é mais jogo eu delegar. Eu fazer o que a gente chama de outsourcing, ou uma abordagem mista. Então, o que você precisa para fazer um alinhador? Vamos usar um alinhador, uma poderia ser um guia de colagem direta, né? Poderia ser um guia para uma plástica gengival. Você precisa de um scanner, você precisa de um software, né? Você precisa de uma impressora, de uma estampadora, e os demais equipamentos, instrumentos, e a mão de obra, né? E botar a mão na massa e saber fazer o negócio funcionar. Os insumos, né? A resina, a placa e tal. Desses vamos dizer, pilares aí, desses pré-requisitos, o que é o mais importante para mim, na minha opinião? Sem dúvida nenhuma, o software, óbvio, né? Me parece óbvio. Por quê? Porque... hoje a gente está vivendo um momento muito perigoso na ortodontia. Nunca foi assim tão... a gente já viu isso acontecer no passado, mas nunca foi tão assim falacioso, né, esse discurso de que o que é importante é o plástico, é o aparelho, é a marca. Né? Isso é uma falácia, isso é um desrespeito à nossa especialidade, à nossa formação, aos nossos anos de experiência. Né? E isso é uma abordagem extremamente comercial, predatória, né? Que está jogando a ortodontia no buraco. Então a gente precisa reagir a isso. Né? Porque o importante não é o plástico, o importante somos nós. Né? E não é só a parte clínica, movimentar dentes que é importante. Isso é uma parte do processo. Né? Antes vem lá o diagnóstico, a decisão terapêutica, escutar o paciente, né? Planejar o caso. Então, dentro dessa estrutura, fazer o setup é muito instrutivo, é muito enriquecedor durante o processo de planejamento. Né? Então, e eu digo fazer o setup desde o início mesmo, segmentar os dentes, movimentar. Né? Você sabe o que eu estou falando. Isso dá insights para a gente, né? Para a gente poder, puta, eu vou mexer aqui, não vou mais. Isso aí a gente vê como que a ortodontia é uma coisa difícil. Né? Pegar um dente e mover ele tridimensionalmente no espaço e tentar encaixar com
com, né, arcada, encaixar com a outra arcada, sendo que às vezes existe uma discrepância morfológica das coroas, da anatomia das coroas, a coisa não encaixa de jeito nenhum, a gente fica querendo encaixar, né? A gente foi doutrinado para isso, para fazer, para encaixar em classe 1, é um toque ortodôntico, né? Se a gente não tiver toque, a gente não é aceito em curso de especialização. Tem que ter um atestado psiquiatra, ó, você tem transtorno obsessivo compulsivo. Então, é complicado, né? Então tem que ter um pouco de bom senso, de razoabilidade e escutar o cliente. O que o cliente quer? O que ele quer melhorar? A gente não está tratando uma doença. Sim. Tá? A gente está trabalhando com qualidade de vida. É uma característica física da pessoa que algumas vezes pode estar relacionada com condições clínicas que são assim, bem nocivas para o paciente, como deficiência respiratória, né, alguma deficiência de aparência, né, um caso de discrepância esquelética muito grave, que tem impacto na saúde emocional, nos relacionamentos, né, função mastigatória, fala, estabilidade das ATMs, óbvio que isso é importante, mas muitas vezes não, mas às vezes é uma questão só, né, uma abordagem mais estética mesmo, de aprimoramento. E desse processo todo, o setup, para mim, é muito importante. Então, se você tiver que escolher uma desses pilares, escolha o software. Tá? O resto eu consigo terceirizar. Eu mando para o laboratório e, como eu já preciso mesmo de fotos e de uma panorâmica, pelo menos, né, eu não tenho equipamento de panorâmica, eu não vou comprar um equipamento de panorâmica no meu consultório. Então, se eu não tenho panorâmica, então vou ter que mandar para o laboratório mesmo. Então, já escaneia lá. Né? E aí tem companhias que, tipo que nem Nespresso, né? Enfiam em você um scanner e aí enfiam as cápsulas em você, se você não usar as cápsulas, você está morto. Né? Com essa desculpinha de que aí você vai fechar mais casos, né? Quer dizer, o profissional, o atendimento, a consulta inicial, a anamnese, a entrega do isso não serve para nada. Você não ganha o paciente dessa forma. Por causa daquela merdinha lá, que simula lá uma movimentação, que é a inteligência artificial, aliás, que é o que está derrubando a gente. Né? Então, se a gente não reagir a isso, a gente vai estar morto. Sim. E então, é interessante você estar falando isso até, porque são as visões que... Eu vou te dar uma outra visão agora interessante, porque, por exemplo, aqui, eu trabalho hoje basicamente em 3 clínicas e... Dessas clínicas, 2 têm panorâmica dentro do consultório. Então, panorâmica e tele é feito tudo dentro do consultório. Outra realidade, né? Exatamente, uma realidade. Só que também tem uma outra realidade. Por exemplo, eu preciso de uma tomografia. A tomografia já é muito mais difícil, porque não tem um centro de radiologia como no Brasil, que tem um centro de radiologia odontológico, que você consegue ir lá e pedir para o paciente fazer uma tomografia. Aqui não, aqui eu tenho que pedir tomografia no hospital. E normalmente a tomografia que vem do hospital vem em papel. Então eu tenho que pedir o CD com o DICOM para poder jogar num software para poder manipular. Senão eu não consigo manipular. Então, quer dizer, é uma outra realidade, exatamente. E assim, é uma realidade completamente diferente do Brasil. Então, por exemplo, acesso a scanner. Você fala assim, o scanner no Brasil é caro, é muito caro. Aqui também é caro. Se a gente for converter o valor que vale aqui para o valor que vale no Brasil, é quase o mesmo preço, né? Muito próximo. Só que se você não converter, pegar só números, ele sai muito mais barato aqui. Então, então ele acaba sendo mais acessível, o scanner, sendo mais acessível, por exemplo, um aparelho de panorâmico, então você acaba tendo os consultórios. Só que, por outro lado, o tomógrafo não tem aqui, é muito difícil. Todos os tomógrafos têm que pedir em hospital, e nem sempre vem o corte que eu preciso. Por exemplo, para fazer um MARP, é super complicado, porque eu tenho que pedir o corte, e aquele corte nem sempre é feito que eu tenho, ou seja, eu tenho que jogar no software e eu tenho que procurar o melhor corte ali para poder fazer o MARP. Então, quer dizer, o diagnóstico aí, o planejamento é completamente diferente do diagnóstico e planejamento que tem no Brasil. Então, são linhas de pensamento diferentes. Até quando a gente falou da época do maestro, falei, nossa, eu vou receber, eu já vou fazer. Em o quê? Em um mês eu já estava te falando, mas não, acho que umas 2 semanas eu já tinha 3 casos que já estavam montados para começar o tratamento.
Por quê? Porque essa primeira parte é mais tranquila. Agora, o que depende mais de imagem de tomógrafo é um pouco mais complicado para a gente aqui. Então, essa parte torneadora é mais fácil, mas a parte de tomografia é um pouquinho mais complicada. Duas coisas interessantes, né? Uma que você falou que eu acho que é bom pontuar é que aí você tem a situação de você pedir uma tomo, tem que ser uma tomo médica, né? Porque você não tem muito acesso a Conibin. E aí já pedir uma tomo médica para odontologia já é meio temeroso, né? Excesso de radiação, vale a pena, não vale a pena? Aí entra, né, o princípio de Alara, que é uma história aí da radiologia e tal. Mas, além disso, quando você pega o exame digital e transforma ele num exame físico imprimindo, você está perdendo toda a essência, né, do potencial que aquele exame tem. Ele tem que continuar digital. Mesma coisa no modelo, não tem cabimento você mandar o paciente para um laboratório, eles escanearem o paciente e mandarem para você um modelo impresso de estudo. Para quê? Para quê? Hã? Para quê? Jogar dinheiro fora, você não vai fazer nada com aquele negócio. Aí, aquela grande vantagem do modelo digital, que é não precisar armazenar, se perde. Né? A gente precisa parar com isso. Eu sei que eu também, né, no começo a gente tem dificuldade, que é o tato. Né? Quer pôr a mão, quer mexer na mão. Mas para mudar, é uma questão de mindset, né? De mudança de mentalidade e de um aprendizado de uma nova realidade. E esse é o primeiro ponto. O segundo que eu acho interessante é o que você falou de uma realidade que é diferente da nossa. Né? Sim. Então, tudo, hoje, né, isso tem a ver não só com a ortodontia, com a odontologia, mas com a nossa vida, né, de uma forma geral, a gente precisa se adaptar a essas mudanças. O tempo todo tem que se adaptar. O segredo de continuar na profissão ativa, tendo lucro, tendo casos bem resolvidos, né, tendo sucesso, retorno financeiro, satisfação pessoal, sempre estar se adaptando. Esse é o segredo. Né? Charles Darwin, não sei se foi ele que disse, mas a frase é atribuída a ele. Diz que não são nem os mais fortes e nem os mais inteligentes que sobrevivem, mas sim os que melhor se adaptam às mudanças. Né? Então a gente precisa... não pode ser cabeça dura. Não pode dizer isso aqui não presta. Não pode desqualificar algum tipo de dispositivo terapêutico porque você não usa, porque você não conhece. Isso, além de antiético, é temeroso. Né? Porque uma das coisas mais importantes que a gente tem, que isso precisa ficar claro, é a nossa liberdade de convicção, de saber o que é melhor para o nosso paciente com a anuência do nosso paciente. E responder por isso. Nós somos autorizados por lei, pela nossa formação, né? Nós temos um diploma que é reconhecido por um órgão normativo aí, né? que regulamenta a nossa profissão, etc. Então, nós temos essa autonomia. Né, da nossa alçada tomar decisão terapêutica e saber o que indicar para o paciente. Ninguém tem que vir dizer para a gente o que serve e o que não serve. Né? Nem a empresa, nem a indústria, nem colega nenhum. Isso é um desrespeito à especialidade e é uma coisa que desune, né? Uma profissão, uma classe que já está desunida. Então, colegas que porventura estejam fazendo isso, estão prestando um grande desserviço à ortodontia. Né? E, obviamente, ninguém é idiota, a gente sabe que isso é por algum interesse escuso, né? Algum interesse particular aí, e, obviamente, comercial. Né? Então, assim, voltando lá onde a gente estava, só para não perder o fio da meada. Então, eu falei que eu terceirizo o escaneamento, e eu tenho software, e eu faço meus setups, ou eu subo esses STLs para a plataforma da Ditec, né? E a gente utiliza lá um serviço, né, terceirizado para que uma equipe de técnicos façam essa parte mais braçal aí, de segmentar os dentes, e já mandam para a gente uma coisa pronta. E aí, um outro alerta muito importante, que é o da gente ter que revisar aquilo. Sim. Né? É um fabricante bem conhecido aí, que segundo alguns dados estatísticos aí que saíram recentemente, 80% desses setups são aprovados sem revisão. Isso também é bem preocupante. Né? Então a gente precisa... Vem coisas assim, absurdas. Eu já recebi coisas bizarras. Assim, né? Então a gente precisa entrar lá. E é isso que eu quero dizer quando quem é mais importante? É o profissional, não é o plástico. Né? Não é o... Então, assim, ou eu faço setup no programa, ou eu jogo para a plataforma. Impressora
eu também não tenho, mas impressora é uma coisa que eu acho que eu vou ter em breve. Tá? Uma impressorinha para coisas mais, assim, do dia a dia mesmo, uma contenção, enfim, tem um monte de aplicação que você pode ter, não só fazer alinhador em série, né, porque aí sim é uma coisa mais complexa, mas coisas pequenas é legal de ter. E aí sim ter uma estampadora. Então, no segundo, assim, depois do software, seria a estampadora e a impressora. Mas o scanner, a hora que só vou comprar scanner na hora que estiver vindo aqui, ó. Agora você consegue delegar, por exemplo, a impressora, você consegue delegar e os alinhadores você Então, também ó, consegue. Você faz e mesmo, manda para eles, eles imprimem e fazem os alinhadores. ó, vou te dar um exemplo. Duas situações assim práticas. Três, vai. Uma é que eu pego, subo os arquivos lá para o Cleatec, faço o meu plano de tratamento, eles fazem o setup, eu reviso, aprovo. Hoje, com a planta nova que eles estão terminando de montar lá em Ribeirão Preto, a promessa, isso aí é uma coisa que vai ser um grande diferencial, é de entregar o alinhador em 3 dias. Tá? Então, depois que você aprovou, você recebe em 3 dias o alinhador. Isso é mesmo. Pouca gente consegue fazer isso. Uma outra situação é eu faço o setup, crio os modelos, né, o sequenciamento de modelos, e mando para eles já o STL. Mesma coisa, só imprime, processa e manda para mim. Que é a parte chata, trabalhosa, suja. Ou eu tenho um parceiro aqui também, quando eu preciso fazer coisas menores, uma contenção, ou 2 alinhadores, acabou de tirar o aparelho e precisa de... Aí eu já recebo o STL, já faço no Maestro, mando para ele, e aí aqui em Curitiba, no mesmo dia é capaz dele me mandar. Tá? Ele imprime, faz e me manda no dia seguinte, tá? Manda um motoboy. Quer dizer, então, mesmo eu estando aqui sem nenhum desses equipamentos, eu tenho acesso a tudo isso em tempo, né, real e uso isso como um grande diferencial. Tá? Isso a gente precisa parar de ficar sendo enquadrado, né? Você só pode fazer isso se ortodontia digital é só se for lá. Sim, só se você gastar essa grana, só se você... Então a gente o cirurgião dentista não pode ser tratado assim, ó, como... A gente é tratado como ovelhinha, né? Esse é o problema da odontologia. sim, então, assim, tem que abrir o olho. E se a gente não fizer isso, a gente vai ter 2 tipos de profissional daqui a 10 anos. O super especializado, né, experiente, que escuta o paciente, que interage, que cria conexão com o paciente, que resolve os casos do paciente, que tem acesso à tecnologia, né? Alguma coisa mais próxima da medicina, né, e que vai ser bem remunerado, e o técnico. A odontologia vai deixar de ser uma profissão de nível superior e a gente vai ter um técnico que vai ter que trabalhar né, e aí a pirâmide social a gente vai migrar para baixo. Isso é tecnologia, isso é Uber, né? Por aí vai. sim, sim. Eu acho que o futuro é esse, né? Na verdade não é o futuro, já é o presente, né? Sim, com certeza. Então, assim, do que eu estou te falando aí, de 2005 para cá, 15 anos, mudou demais, demais. Nos últimos 5 anos, mudou demais. Então, a gente está entrando agora numa era bem delicada, assim, como eu te falei, de divisor de águas. A gente precisa saber para onde a gente vai. Né? Precisa enxergar além do marketing. Enxergar além do que existe aí. Por quê? Porque esse marketing é feito com muito dinheiro. Muito dinheiro. Sim. Né? Sim. E aí é uma coisa perigosa. Né? Eu acho que a ortodontia digital ela veio para ajudar, mas também tem que tomar cuidado do jeito que você faz, né? Eu acho que quem manda em tudo isso é o ortodontista, quem tem que fazer o planejamento é o ortodontista, porque quem vai ter a responsabilidade final é o ortodontista. Então não adianta você delegar tudo. Você tem que saber. Você pode delegar as partes, mas você tem que revisar tudo e ver se está do jeito que você concorda, porque a responsabilidade é sua. Então isso é muito importante. Isso é muito importante. Desculpa te interromper, mas o lance da gente ter liberdade de convicção, né? Por isso nós somos chamados profissionais liberais, né? Não é porque a gente atende na hora que a gente quer, por isso. Porque por lei a gente pode ter essa prerrogativa de indicar as coisas. E responde por isso também, criminalmente, civilmente, eticamente, né? Sim, sim. Então, assim, né, você ficar subjugado pela tecnologia, acabou, certo? Você vai sair do mercado.
Né? E tem uma outra coisa que tem que ficar atento, né? E uma coisa que é uma deficiência, eu acho que quando você começa a usar esses processos de fazer o setup, produzir os alinhadores, vai lá com a tática e tal, tudo tem que dar certo. Né? Tudo tem que funcionar. Porque se não funcionar, não é que nem o bom e velho ortodontia lá fixa, você corrige as coisas, recola o braço, você resolve as coisas ali na hora, né? Se o paciente não usa, ferrou, tem que tirar os atalhos, fazer todo o processo de novo. Então, assim, você fica totalmente dependente daquilo. Sim, né? sim. Nível de tolerância à falha é bem menor. Se você errar, você tem que refazer tudo. Isso, se você errar, você começar ferrou. tudo de novo. Tem que começar tudo de novo. Com o bracket você muda a posição, você consegue alterar. Agora com o alinhador. Não. Ferrou. Mas tem assim, áreas, né? Você pode colar um botão, mas é limitado isso, né? Não é parafuso. Sim. Né? Tem recursos adicionais que a gente usa, óbvio, mas é limitado. É limitado, sim, concordo. Começa você querer tratar tudo com alinhador, né? O que é outra falácia, não dá para tratar todos os casos com alinhador. E aí eu quero tratar porque eu quero ser um doctor. E aí eu fico 5 anos fazendo o paciente usar um alinhador. O resultado fica, desculpa o termo, monedas às vezes, mas eu tratei só com alinhador. Então, caso complexo, a gente não tem que achar chifre e cabeça de cavalo. O lucro, o retorno financeiro do tratamento com alinhador está nos casos simples. Especialmente aqueles pacientes, né, que não vão fazer tratamento se não for dessa forma, que eles não vão usar aparelho fixo nem amarrado na cadeira, ou porque já usaram, ou porque não usaram, mas alguém falou que ele incomoda, que é feio, e eles não são idiotas, eles veem, eles sabem que é. Mas eles gostariam de ter um sorriso melhor, eles gostariam de tratar. Esse nicho de mercado está adormecido, é gigante. E, em geral, são casos simples. Né? Então, eu brinco, então, hoje a gente tem que saber diferenciar entre a ortodontia terapêutica, que é essa mais complexa, médica, né, multidisciplinar, e uma ortodontia cosmética, né, em que o paciente já tem uma harmonia facial, não tem grandes discrepâncias, é uma questão mais dentária mesmo, e aí o foco é a estética do sorriso, é o arco do sorriso, e aí entra o quê? O clareamento, eventualmente algum tipo de recontorno, eventualmente até com faceta, mas não do jeito que os caras fazem aí, né, detonando os dentes, né? Até com harmonização orofacial, com cautela, né? Tudo que é exagerado, tudo que é febre é perigoso, né? Sim. Na nossa área, tudo que assim, nunca, sempre, isso não pode existir. Esses termos estão proibidos na sim, concordo. Às vezes, ontem eu vi num filme uma coisa bem interessante, é a arrogância da ignorância, né? Quando você é ignorante, você tem que compensar isso de uma forma sendo mais arrogante. Então, as pauladas que a gente leva na vida, a experiência, o aprendizado faz a gente ficar mais humilde. O que a gente faz não é fácil. E quanto mais a gente sabe, mais a gente fica frustrado. Então, também tem que se libertar um pouco disso, né? Não existe só sucesso ou insucesso na ortodontia. Ou seja, se não encaixar naquelas normas que a gente foi doutrinado, é insucesso. Não é assim. Sim. Vamos pensar em cada caso que pode ser melhorado sem causar dano. Sem causar danos. Ô, Maurício, para a gente terminar, me fale aí o que você acha que vai ser essa parte dessa ortodontia digital, esse fluxo digital nos próximos anos aí. Você acha que todos vão entrar nesse fluxo digital? Quanto tempo? O que você acha aí do Boa futuro? Pergunta. Não sei se você vai depois postar esse vídeo, né? Vai deixar ele disponível. Então a gente pode colocar uma referência que eu acho que é interessante para o pessoal entender, que vai ajudar a responder essa tua pergunta. Que é uma imagem, né, um chartzinho do que o pessoal conhece como curva de adoção da inovação. Ou curva de difusão é uma curva de Gauss, ou curva de difusão da inovação. Tem um psicólogo americano chamado Everett Rogers. Na década de 50 ele fez uma pesquisa, né, publicou uma tese, para saber como que as pessoas reagem às novidades, às inovações tecnológicas. Isso desde o telefone, o telégrafo,
a televisão, o rádio, como que como que a população, como que a gente reage. Aí, em cima dessa pesquisa, ele determinou, se não me engano, 5 grupos. Né? Então, para tudo isso, a gente se divide em 5 grupos, por isso que faz essa curva de adoção. Então, tem uma parte dessa curva que ela é ascendente, né? Então, a gente tem aqui no comecinho os early adopters, né? Os visionários, que são os caras que desenvolvem as coisas, né? que criam as coisas. Você está nesse comecinho aí, né? O cara que enxerga a oportunidade, né? Tem que ter uma mente privilegiada para fazer isso, e vai lá e desenvolve. Vê potencial, vai lá e desenvolve. Aí tem uma segunda parcela, que é dos inovadores, são visionários os inovadores. Os inovadores é o pessoal formador de opinião, né? Que são os professores, os empresários, os executivos, que também enxergam o potencial para isso. Né? No caso dos visionários, um exemplo clássico é o Elon Musk, né? O Steve Jobs, o Bill Gates, enfim. E aí tem a gente dá dos visionários para os inovadores, e aí a gente já começa a subir a curva. E aí são os pragmáticos, o pessoal que viu que está dando certo e começa a adotar. Tá? Aí já foi a metade. Aí é só ladeira abaixo. Aí são os retardatários, né? Que é aquele pessoal bem desconfiado que espera para começar a usar, e no final da curva os céticos. É o pessoal que tem pouco acesso à informação. Né? Segundo o Rogers, é um pessoal que tem dificuldade de cognição, de entender as coisas. Né? Ou são de cabeças duras. Esse pessoal às vezes nunca adota. Né? Eles saem da profissão. Né? Então, assim, nós estamos falando de uma tecnologia disruptiva. Né? Isso que a gente está falando é disrupção, esse é o termo da moda agora. Ou seja, ela tem o potencial para mudar a maneira como a gente faz as coisas? Eu acho que sim. Tá? Ele tem esse potencial disruptivo. Ou seja, quem não entrar nessa vai sair da profissão, não tenha dúvida. Tá? Mais cedo ou mais tarde. A pergunta de $1 milhão é em que parte dessa curva nós estamos. Tá? Eu acho que a gente está nessa parte dos pragmáticos já, na metade dos ascendentes. Assim. Tem ainda bastante espaço para quem entrar, ter vantagem, etc. e tal. E daqui, sei lá, 5, 10 anos, aí é ladeira abaixo. Entendi. Então já tá subindo. Aí tá nos próximos anos, quem entrar na digital entrou. Quem não entrar, começa a se complicar. Perfeito. Vai fazer outra coisa, né? Vai trabalhar com jardinagem, com VDK. Não, é verdade. Maurício, e tem excelentes profissionais que até hoje utilizam Advice convencional. Tira o chapéu, não tem problema. Tá? Sim, sim. Mas assim, é a minoria da minoria da minoria. Sim, sim, concordo. Maurício, queria te agradecer aí por você ter... Ficamos aí quase 50 minutos batendo papo, acho que foi bem interessante. Passa rápido, porque a gente está falando de coisas novas, e obrigado por ter aceito o convite aí, e mais para frente nós vamos voltar, porque eu te falei, esse ano nós vamos fazer live todas as sextas-feiras, com frio, com chuva, com neve, com calor de 40 graus. Esse tipo de coisa que vocês estão fazendo mostra que vocês são profissionais de altíssimo nível, porque não basta só saber, né, ter o conhecimento, a generosidade de compartilhar, para mim, é o que mais vale. Então, parabéns, de coração mesmo.